Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Peço que você deixe aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante a sua inscrição e aquele like esperto que ajuda na divulgação do vídeo. Rapaziada, não se esqueça não, tá? O Fluminense joga às 19 horas lá na Vila Belmiro, com transmissão pelo Premiere. Mas aqui no YouTube vai ter um react maneiro aqui no canal Tricolado. Vai estar eu, o André e o Sansão reagindo a Santos e Fluminense. Então convido todos vocês a virem ao YouTube às 19 horas para assistir o jogo com a gente. Beleza? Vamos reagir ao jogo às 19 horas. Conto com a sua presença. 23ª rodada, tá? É jogo adiado lá da 23ª rodada. Já estamos na 29ª. Então nessa quarta-feira o Fluminense vai botar os seus jogos em dia aí. E é um jogo importante, porque se o Fluminense derrotar o Santos, o Fluminense dá um salto na tabela. Pula da 8ª colocação para a 6ª colocação. Já é fase de grupos. Provavelmente fase de grupos da Libertadores. Então é muito importante essa vitória do Fluminense lá na Vila Belmiro. A gente vai estar junto para assistir o jogo e torcer por essa vitória do Flusão. Então vamos lá, quem vai apitar? O assoprador de apito é o Wilson Pereira Sampaio, lá de Goiânia. Ele que vai apitar o jogo do Fluminense. Como eu falei, transmissão pelo Premiere, o retrospecto do confronto entre Santos e Fluminense na história desse confronto é o seguinte: são 102 jogos, 40 vitórias do Fluminense, 22 empates e 40 vitórias do Santos. Então 40-40. Esse é o jogo do desempate. Bem equilibrado o confronto entre Santos e Fluminense na história. Olha que legal. No primeiro turno, o Fluminense derrotou o Santos por 1-0, o gol do Nenê. Foi no Maracanã, 1-0 Flusão. Então, nesse segundo turno, que o Fluminense vai lá e vença agora na Vila Belmiro. Porque o Santos está numa situação bem complicada. Está no Z4, na zona de rebaixamento. Se vencer o Fluminense, sai da zona de perigo. Mas o Fluminense vai fazer de tudo para que ele permaneça lá. O Santos, que é o 17º colocado, com 29 pontos, 6 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Na última rodada, pela 28ª rodada, ele perdeu para o América de Minas, jogando na Vila Belmiro por 2-0. Teve o Jean Mota, que foi expulso. Coisa tá ficando feia para o Santos. A torcida do Santos está pedindo a demissão do Carille. Lembra do Carille? Ex-técnico do Corinthians. Foi para o mundo árabe, voltou para o Brasil e está no Santos. A torcida está pedindo a cabeça do cara. E o presidente do Santos falou: calma, espera que tem um jogo do Fluminense. Vamos esperar o jogo do Fluminense para ver o que a gente vai fazer com o Carille. Mas tem um histórico de levantar defunto, principalmente o time que está na zona de rebaixamento. Eu acho que é nisso que o presidente do Santos está apostando, porque a campanha do Santos com o Carille é muito ruim. E o Carille está apostando em mudanças aí. Ele teve um jogador suspenso pelo 3º cartão amarelo, que é o Camacho, que é um dos volantes. O seu substituto, que entrou no segundo tempo no lugar dele, que é o Jean Mota, acabou sendo expulso. Então ele vai mudar o sistema para encarar o Fluminense. Ele que jogou com 2 zagueiros contra o América na derrota, ele agora vai com 3 zagueiros contra o Fluminense. É uma tendência aí no futebol brasileiro. Vários clubes estão se utilizando desse esquema de 3 zagueiros e o Carille vai jogar nessa formação contra o Fluminense. Então, desfalques: Camacho e Jean Mota. Camacho pelo 3º cartão amarelo e o Jean Mota pela expulsão. Vamos para a escalação do Santos. Santos que tem um jogador perigoso aí no ataque, que é o Marinho. O goleiro é o João Paulo. O trio de zagueiros é formado pelo Danilo Boza, o Emiliano Velasquez e o Robson. É o trio de zagueiros. O meio de campo é formado pelo Marcos Guilherme como ala pela esquerda e o Madison como ala pela direita. O meio de campo é o Felipe Anderson, o Zanocelo, na direita o Marinho e na esquerda o Lucas Braga. E o centroavante é o Diego Tardelli, o veterano Diego Tardelli. Esse é o time do Santos para encarar o Fluminense. Agora a gente vai falar do nosso Fluminense. Fluminense aí que tem desfalques também, desfalques importantes, e deve manter o mesmo time que derrotou o Flamengo por 3-1 no Maracanã. O mesmo time, não vai mudar ninguém. David Braz na zaga, Lucas Claro do lado dele, JK de centroavante. Esse é o Fluminense que vai encarar o Santos. Vamos falar agora do nosso Flusão.
Fluminense, que é o 8º colocado, com 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. É a campanha do Fluminense até o momento no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está brigando de vez aí para chegar no G6. A campanha do Fluminense está numa crescente, isso é muito importante. Eu espero que a vitória sobre o Flamengo por 3-1 dê um incentivo maior. O Fluminense vai pegar uma rapaziada aí que está na rebarba da tabela, estão lá atrás. O Fluminense tem que somar ponto com essa rapaziada também, né? Mudar esse retrospecto de pegar times que estão na zona de rebaixamento e o Fluminense perder pontos. É muito importante o Fluminense se aproveitar da certa tranquilidade agora nos próximos 4 jogos para somar o maior número de pontos possíveis e brigar por vaga na Libertadores. Vamos lá, na 28ª rodada, como eu falei para vocês, o Fluminense derrotou o Flamengo por 3-1. O Fluminense tem desfalques do Gabriel Teixeira, que ainda está na transição, do Fred, que já está treinando com bola, já está bastante adiantado, mas não está 100%, por isso não viajou. Do Nino, que desinchou o olho dele, só está com um roxo debaixo do olho, mas não viajou com o elenco. Vai ficar para a próxima para o Nino retornar. Também não precisa ter pressa, né? O David Braz está indo muito bem e o Lucas Claro voltou também bem. Pendurados. Nino, que não viajou para Santos. Nonato, está pendurado com 2 amarelos. Danilo Barcelos também. E o João Arias, ou o famoso João Areias, também está pendurado com 2 cartões amarelos. Então vamos para a escalação do Fluminense, que é a mesma do Fla-Flu, com o Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na direita. A dupla de zaga é o David Braz e o Lucas Claro, e na lateral esquerda o Marlon. Pegando aí uma sequência aí que o Marlon vá nessa crescente, que ele está indo muito bem. Deu uma assistência para o gol do JK contra o Flamengo. O meio de campo, Iago, André e John Arias. Outra sequência, o John Arias, as 2 últimas partidas que ele atuou como titular e não foi bem. Vamos ver se nessa terceira ele já começa a se ambientar a jogar novamente nessa função de armador no meio de campo. Pelo lado direito, o Caio Paulista, que está tendo uma sequência muito ruim de jogos. Na minha opinião, eu tenho menos paciência do que o Marcão, mas o Marcão tem paciência com ele, está insistindo com ele lá pela ponta direita. Eu já teria colocado o Matheus Martins aberto lá por aquele lado. Mas Caio Paulista vai começar jogando lá em Santos pela direita. Pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique. Uma fase esplendorosa, mandando muito bem no ataque tricolor. E o JK, que fez 2 gols no Fla-Flu, é novamente a nossa referência no comando do ataque. Esse é o time do Fluminense, que tem que ter uma postura agressiva, tem que partir para cima do Santos. É importante que o Fluminense faça esses 3 pontos, é importante que o Fluminense suba na tabela, e o Fluminense tem que se impor e se aproveitar da situação que o Santos se encontra. O Santos se encontra numa situação muito ruim, a crise é forte lá, o time não se encontra e vem jogando mal. Foi derrotado pelo América de Minas jogando na Vila Belmiro por 2-0. Então o América teve uma postura ofensiva e partiu para cima do Santos. O Fluminense tem que propor o jogo, mas tem que partir para cima. Não dá para jogar com todos os times da mesma forma que jogou contra o Flamengo, contra o outros adversário Fortaleza. O Fluminense já pegou aí, teve uma postura de dar a bola para o adversário e apostar no contra-ataque. Eu acho que em algum momento o Fluminense tem que se impor, partir para cima e fazer o seu resultado e se aproveitar do desespero do Santos. O Santos também vai jogar aberto, porque o Santos precisa vencer o Fluminense, então vai partir para cima do Fluminense. O Fluminense tem que se aproveitar desses espaços para fazer o seu resultado e voltar para o Rio de Janeiro com esses 3 pontos. A gente vai estar aqui na torcida, no YouTube, reagindo à partida, e se Deus quiser o Fluminense vai somar mais 3 pontos para a gente ficar muito feliz como ficamos lá no Fla-Flu. Alegria de Fla-Flu, vencer o Flamengo, meu amigo, é uma alegria dobrada. Então, mas pelo menos que o Fluminense vença o Santos para deixar a gente feliz novamente e o Fluminense crescendo cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Então deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês até a live, um beijão no coração, até o próximo. Flui!